Hoje estamos abrindo as Sabatinas Cidadãs do Bom. A iniciativa é fruto da nossa crença na participação da comunidade, na definição dos rumos da cidade e na construção compartilhada do espaço público. Ana vai ler um pouquinho sobre quem somos nós. A Salvemos o Bosque da Casa Gol nasceu para impedir que a criação de mais uma rua viesse a cortar o remanescente de uma área verde já severamente mutilada por um shopping center. O esforço de resistência, cooperação e civismo acabou sendo reconhecido pela administração municipal, que cancelou o projeto da rua e se comprometeu a executar, até o final deste ano, o projeto do parque. Nosso movimento caracteriza-se pela articulação espontânea de indivíduos que, com suas famílias e suas crianças, ocuparam essa área durante meses, todos os sábados desde 2013, com atividades educacionais, artísticas, sociais e recreacionais. Nossa luta é pela retomada do planejamento urbano em Curitiba, numa escala humanizada e sustentável. Queremos uma cidade que estimule o convívio e a tolerância, e que seja planejada para as pessoas, para todas as pessoas. Valeu, obrigado. Essa é uma oportunidade que damos aos candidatos de expor suas propostas e seus projetos aos eleitores. As sabatinas são apartidárias, são um congressamento cívico, e como tudo que ocorre na cidade, precisa ter regras. Então vou ler as regras. Rapidamente, são poucas regras. Primeiro, a sabatina será sempre mediada por um participante da Salvemos. Hoje estou eu aqui, nas próximas provavelmente será o Matia, o grande idealizador desse projeto. E cabe ao mediador dar a palavra para o convidado e para os perguntadores. Quem quiser perguntar, levanta a mão e passa a palavra. Todos são bem-vindos a participar e fazer perguntas. As perguntas deverão ser sempre respeitosas e feitas com polidez. Não serão aceitos comentários ofensivos de qualquer ordem a critério do mediador. Terceira, as perguntas devem ser objetivas. Se precisar dar uma explicação antes da pergunta, procure ser breve. A quarta, o mediador agirá para evitar que as falas se estendam em demasia ou que poucas pessoas monopolizem o debate. Do mesmo modo, agirá para que novos assuntos sejam abordados depois que determinado tema já tenha sido suficientemente debatido. O mediador poderá dar por encerrado uma resposta do candidato, caso mesmo se estendendo em demasia, e passar para o próximo assunto. E, finalmente, ao final, esgotadas as perguntas, o candidato terá um tempo para uma conclusão final. Antes de começar as perguntas, eu vou só ler um pouquinho sobre a Maria Vitória, para todo mundo, enfim, eu fiz uma biografia aqui que tomei da internet. Maria Vitória tem 24 anos, nasceu em Maringá, é filha, neta, sobrinha de ex-prefeitos da cidade de Maringá. Seu pai é Ricardo Barros, atual ministro da Saúde, sua mãe é Cida Borghetti, vice-governadora. Obrigado. Aos 13 anos, Maria Vitória mudou-se para Curitiba e aos 15 foi cursar o primeiro ano do segundo grau na Suíça. Depois voltou para Curitiba, terminou o segundo grau na Escola Internacional, voltou para a Suíça, dessa vez para fazer graduação na Swiss Hotel Management School, onde se formou em 2014. Em 2013, assumiu a presidência do PP Jovem e em 2014 se elegeu deputado estadual pelo PP com 44.870 votos. Uma bela votação. Eu já fiz uma primeira pergunta para ela, mas vou querer que você responda de novo para todo mundo. Claro. Você teve uma excelente formação na área de turismo e imagino que deveria ter interesse em trabalhar nesse ramo, mas de repente, então, no final do curso, assumiu a presidência do PP e se elegeu deputado. Por que essa mudança de rumo? Você descobriu a política ou isso foi influência dos seus pais? Bom, primeiro, bom dia a todos. Genial estar aqui hoje, nesse dia tão maravilhoso. Né? Como eu disse, gostaria que todos os debates fossem assim. Mas eu, de fato, quando eu tinha 2 anos de idade, vim estudar aqui, em Curitiba, com a minha mãe, e o meu pai ficava em Maringá. E depois fui morar em Brasília, morei em Maringá, morei aqui, morei fora, e voltei sem ter certeza de que eu queria seguir a hotelaria. Eu fiz estágio na China, fiz um estágio inclusive aqui no Hotel Radisson da Praça do Japão, e queria estudar design de sapato em Milão. Aí achei que não era correto com o meu pai, porque ele já tinha, enfim,
né, feito um investimento na minha educação. Então eu fiz um contrato com ele de que eu trabalharia para ele nas empresas privadas do meu pai por 1 ano. E cumpri o contrato, trabalhei em diversas empresas, não consegui mais trabalhar para ele. E no mesmo período fui convidada pelo então presidente estadual do Partido Progressista para assumir a juventude do partido. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu comecei a conhecer jovens do Brasil inteiro que tinham algo em comum comigo. O Eduardo Jansen, que está aqui, começou desde o início comigo na juventude. Hoje ele é o presidente estadual da juventude. Nós fizemos história, assim, nacional. Percorremos vários municípios no Paraná, levando voluntários para falar sobre democracia, sobre política. Fizemos um seminário nacional aqui da juventude, 33 presidentes estaduais da juventude do partido aqui. Vários voluntários aqui de Curitiba foram dar palestras de capacitação para esses jovens. E aí houve a oportunidade de eu sair candidata a deputada estadual, não havia ninguém aqui em Curitiba no partido, com base eleitoral no partido, aqui em Curitiba, e eu então me candidatei e fui para a briga, fiz 44.780 votos, fui eleita deputada estadual. E aí agora mais um desafio, que é enfrentar a prefeitura de Curitiba, que é... E o que te motiva a sair candidata a prefeito de Curitiba? Eu amo a cidade e acredito, assim como muitos curitibanos, de que ela precisa retomar o seu caminho brilhante de modelo, né, para o Brasil, mas para o mundo. Precisa melhorar a mobilidade, precisa melhorar muita coisa. Curitiba foi a 5ª capital do Brasil que mais arrecadou ano passado. Então dinheiro tem, falta boa gestão, falta um prefeito que tenha a humildade de entender que não dá para inventar a roda em 4 anos, tem que fazer a roda girar, tem que reconhecer bons projetos que já estão em prática em Curitiba e são bons para a cidade, inovando ao mesmo tempo. Curitiba precisa de um prefeito que tenha maturidade política, que tenha um bom relacionamento com o governo do estado, com o governo federal, para garantir recursos que venham a complementar o orçamento da cidade e possibilitar ainda mais inovações, possibilitar melhor qualidade de vida para as pessoas. E falta, eu acho, um olhar feminino assim na cidade, de cuidado, de carinho com as pessoas. Eu já na campanha de deputada estadual percorri muitos bairros aqui e fiquei impressionada que numa cidade como nossa, modelo para o mundo, tinha gente vivendo sem saneamento básico, sem um endereço, sem dignidade, sem nada. E cada dia mais que eu estou nessa campanha, que eu percorro os bairros de Curitiba, cada dia mais aumenta essa minha vontade de querer fazer alguma coisa por essas pessoas que estão abandonadas há anos. Ontem eu fui no Jardim Cosmos, muito perto da minha casa, e eu não tinha ideia daquela pobreza, daquela situação toda. Lá tem uma creche que começou a ser construída há 2 anos atrás e não continuou. Hoje colocaram um tapume há uns 15 dias atrás, para que a gente não consiga ver o que está atrás desse tapume, que é uma creche que precisava para aquelas pessoas ali e não tem nada, não tem... ontem realmente foi mais um dia assim, de aprendizado, de escutar as pessoas, as demandas, o que cada lugar precisa, mas a reclamação é unânime, é falta de atenção na saúde e segurança. Deixa eu te perguntar, quando você vê uma família morando num lugar desse, tipo uma invasão em cima de palafita, uma ocupação irregular, e qual você acha que seria... Quer chegar um pouquinho para trás? Melhor, né? Qual você acha que seria a saída para uma pessoa, para uma família que está nessa? O que seria a coisa mais importante de fazer para eles para ajudar a sair dessa situação? Então, nos últimos 20 anos, só houveram 3 regulamentações fundiárias, né, que a gente chama, de invasão e depois regulamento, pelo excesso de burocracia.
Então a ideia é desburocratizar, é fazer com que as coisas funcionem com mais facilidade e com certeza esse bom relacionamento com o governo do estado, com o governo federal venha contribuir para esse tipo de ação. A questão é que quando o terreno é público, não tem como você fazer. E quando é privado, você tem que desapropriar e daí dividir e não pode doar para as pessoas, né? Você tem que, mesmo que com um preço muito pequeno, um preço justo, para aquelas pessoas, elas têm que adquirir a propriedade. Tem a Coab faz empreendimentos, né? O último ali por perto foi o Vitória, né? Só que não consegue acomodar a todos. Então é preciso, além de dar uma moradia, dar a assistência social que essa pessoa precisa, eu acho que o mais importante é você dar oportunidade para que essa pessoa tenha um curso de capacitação técnica com parceria público-privada que nós podemos fazer, inclusive há instituições interessadas e algumas que já fazem voluntariamente essa capacitação de morador de rua, de pessoas que vivem em uma situação de calamidade social, né, para que elas sejam reinseridas na sociedade, para que elas tenham dignidade, para que elas possam ganhar a vida dia após dia, né, com um emprego, com algo da... Deixa eu fazer mais uma pergunta. Claro. Então, essas pessoas que chegam, a Coab está com 70 mil pessoas na fila hoje. 70 mil famílias. Essas pessoas que chegam, elas vêm vindo para a cidade em busca de oportunidades. E o Rafael Greca dizia uma coisa que eu acho que ele tem razão, que se você fazer a fila andar muito rápido, Curitiba vira uma meca, todo mundo vem se mudar para cá, você entra, já recebe uma casa. Então você tem que, como é que se diz, balancear essa coisa. Por outro lado, a Coab hoje em dia não consegue fazer dentro de Curitiba, porque a área é muito cara, começa a fazer convênio com a região metropolitana. E você fala no seu programa de fazer integração com a região metropolitana, né? Como é que você entende que a cidade pode se relacionar com os outros municípios? Como é que você pretende fazer? Você fala da integração do transporte, mas a habitação é a mesma coisa. Não dá para fazer habitação sem integrar com a região metropolitana. Como é que você vê isso? Como é que você pretende trabalhar com os outros prefeitos? Olha, nessa pergunta tem vários assuntos que eu gostaria de mencionar aqui, muito brevemente. Mas, por exemplo, com a desintegração do transporte metropolitano, por falta de um bom relacionamento que garanta subsídio, porque hoje não há transporte coletivo no Brasil sem subsídio, as pessoas que estavam na região, moravam na região metropolitana e trabalhavam em Curitiba, tiveram que mudar para Curitiba, de alguma forma, para poder... Para poder estar mais perto do trabalho e o preço da passagem, né, já não dava mais. A prioridade, com certeza, é para curitibanos, né, da construção das casas. Ontem, por exemplo, eu conheci a dona Luísa ali no Jardim Cosmos e ela está esperando uma casa há 17 anos. Há 17 anos ela mora ali e está na fila da Coab. 17 anos. Dona Luísa. Mas isso não significa que ofereceram para ela e ela recusou várias vezes? Ela fica indo para o final da fila? Não. Você acha que a fila hoje em dia está mal administrada? Não, eu só estou dizendo que é inadmissível que uma mulher com uma família, inclusive uma filha especial, espere 17 anos na fila. Sabe? Na verdade, 16 anos, vai fazer 17, ela se inscreveu em 2000. Então, é muito complicado, né? Realmente é tudo muito burocrático e é por isso que a inovação, a boa vontade assim, de fazer as coisas acontecerem é importante na cidade. Não só escutar as pessoas, mas eu tenho escutado muitos especialistas, né, da área que venham a trazer soluções. E um governo transparente e principalmente participativo contribui muito, né? Quando as pessoas podem contribuir, às vezes, não só com demandas, mas com soluções. Tem pessoas geniais aqui em Curitiba que podem sim dar soluções que os gestores e a equipe não estão enxergando e essa plataforma de integração, né, da prefeitura com a sociedade é fundamental para uma boa administração. Cláudia tem uma pergunta. Claro. Maria Vitória, você falou agora de bons projetos que já existem e precisam ser inovados.
particularmente, eu acredito que bons projetos existentes devem ser respeitados sempre e mantidos, que não é a prática comum na política. Quais são esses bons projetos? Tem vários, né? O lixo que não é lixo, por exemplo, ele foi mantido, mas precisa ser renovado, né? Eu lembro quando eu era pequenininha, eu cantava a musiquinha do Separe e tal, e hoje as crianças, por mais que elas saibam, né, não é mais aquela, como é que eu vou dizer, aquela consciência, né, da importância da reciclagem. Então, um projeto assim precisa ser mantido, né, mas assim, incentivado também, porque ele está ali no stand-by, né? A mãe curitibana, por exemplo, um projeto maravilhoso que foi feito aqui, funcionava super bem e foi esquecido, né? Vários projetos dessa forma. Você pode voltar lá atrás e dizer que justamente não é uma prática política, porque é fulano de tal que fez, não é bom, temos que mudar. Em 4 anos não dá. Você pega o que funciona, você melhora, você traz novas ideias e tudo com viabilidade econômica, é claro, né? Todas as nossas propostas que a gente tem apresentado em debates e na televisão, elas têm viabilidade econômica. A gente pegou um especialista orçamentário e até antes de ontem, lá fui no Salão Marli fazer uma visita. A Marli sempre abre as portas lá pra gente se apresentar e pedir votos. E tinha uma mulher que falou assim: por que você não faz uma creche para idosos? Deixa às 8 da manhã e pega no final da tarde. E eu achei genial, assim, porque é uma coisa que não tem aqui, né? Tem privada, claro, são 3 que existem em Curitiba que são privadas, e pública não existe, né? E eu achei uma ótima ideia. Eu falei pra ela, olha, eu vou ver o que eu tenho de proposta para idoso e vou ver no orçamento pra gente substituir, né, alguma dessas propostas para fazer as creches, porque a gente não pode, eu não posso aqui te dar minha palavra de que a gente vai fazer se eu fechei, né, a previsão orçamentária dos 4 anos de mandato. Nós vamos alterar e aí eu te dou um retorno. Então, é importante, mais do que tudo, respeito às pessoas, né? Você não ficar... As pessoas não querem mais promessas malucas, assim, de que se você vai fazer um monte de coisa e de repente não consegue. Então é melhor prometer pouco e cumprir tudo, né, do que prometer um monte de coisa e não conseguir fazer nada. Não, é que você tinha comentado sobre a questão da integração, né, da população, das propostas da população com a prefeitura, né? Uma cidade grande como Curitiba, a gente vê, por exemplo, um 56, que nem sempre isso funciona, né? As demandas que a gente traz nem sempre tem a resposta, né? Eu queria saber como que você pretende, que você falou que é importante essa integração com a população, com as demandas da população, como você pretende, se tem alguma ferramenta, assim, para proceder essa integração? O 156, assim, o que eu tenho de informação é que ele funciona e que o maior número de reclamações é de abandono e maus tratos a animais. Assim, disparadamente é isso que tem acontecido, né, ultimamente. E essa integração seria feita através da tecnologia, né? Hoje todas as empresas, as pessoas estão conectadas, tem um device, um aparelho, alguma coisa. A gente quer fazer Curitiba conectada, cidade conectada. Então totens nos pontos de ônibus, postos de saúde que carregam um aparelho celular e que tem um Wi-Fi em cima, aquele WiMAX. Tem um custo de 2,2 milhões para um raio de 16 quilômetros. Então não é algo totalmente inviável economicamente, né, para a cidade, é algo bem... E isso vai possibilitar que essas pessoas se conectem com a prefeitura. A gente quer... Hoje a prefeitura tem vários aplicativos, né, sites, mas não é integrado. Então a gente quer integrar, fazer um site bem didático, simples da prefeitura, com o que é para cada secretaria. E aí você entra lá, já conecta direto com o funcionário que vai estar na secretaria responsável pela comunicação com as pessoas e vai dar uma resposta. Aí dá para tirar foto, olha, essa árvore aqui do lado da minha casa está caindo. Tira foto,
manda no aplicativo da prefeitura. Aí fica tudo registrado, tem como tomar providência, se algo demorar mais do que o praxe, é um descuido da prefeitura. A gente quer, através desse aplicativo, trazer as demandas, mas também soluções, né? Olha, tem uma ideia, isso pode funcionar, isso pode acontecer. Maria Vitória, a gente acha que... Pegando um gancho, você acabou de falar aí, eu vejo Curitiba como um grande problema, são as leis urbanas. Um textinho aqui para me esquecer. A disposição de respeitar os espaços comuns é do direito romano. Em Curitiba já constava das ordenações do ouvidor Pardinho em 1721, confirmada por sucessivas posturas municipais e consolidadas no Código de 1953 e no Plano Diretor de 1965 e modernizado em 2004. Pegando você falou que Curitiba precisa de um olhar feminino, qual a sua postura referente ao cumprimento, fiscalização e o cumprimento das leis urbanas, né? Eu gostaria nesse seu olhar feminino, se você me desse alguns exemplos que você deve ter visto percorrendo os bairros, de algumas irregularidades que estão aí e que elas deveriam ser cumpridas. Eu, como legisladora, né, do Estado, digo o seguinte: tem muitas leis, um excesso de leis boas que não são cumpridas. A gente brinca que é porque não pega, a lei não pegou, então não vamos respeitar. É um absurdo, tudo bem? Tudo bem. E é um absurdo toda essa questão. O que eu fiz como mulher, como legisladora? Ao invés de criar uma lei nova, eu fiz um levantamento de todas as leis existentes da minha área de atuação. Então, educação, mulher, criança e idoso. Não na sua área, você como prefeito, você vai ter você vai ter uma cidade como um todo. Eu entendi perfeitamente, eu só estou querendo explicar o seguinte: como legisladora, eu, ao invés de criar uma lei nova, eu fiz um levantamento das leis existentes para regulamentar, para botar em prática leis já existentes, porque de nada adianta fazer mais uma lei para não ser respeitada. Mas isso, o prefeito, eu, quando prefeita, eu posso definir algo por meio de decreto, mas eu não posso fazer projetos de lei. Aí a responsabilidade é do vereador. Mas a pergunta dele é no sentido seguinte: existem os códigos de posturas municipais que tratam de calçadas, o que você pode botar na via pública, fachadas, como constrói, como mantém jardins, regras para, enfim, as regras da paisagem urbana, que regem a paisagem urbana, basicamente. Além do zoneamento, mas não do zoneamento. São esses códigos de postura, né? São leis urbanas. Onde é que pode botar material na calçada ou não, caçamba. E a pergunta do Renato... Ali na esquina tem e ao lado da Câmara Municipal, e na praça, na praça do Pardinho, do lado da Câmara Municipal, também tem, que é do conhecimento dos próprios vereadores, mas eles mesmos não cumprem. Quer dizer, a Câmara Municipal não cumpre. Ali existem duas guaritas na calçada e uma lixeira em praça pública da Câmara. Aí eu vou dar... Pois é, eu já entrei com requerimento via ouvidoria, pedindo que via 156 colar, eu estar conectado com a prefeitura, não me resolve nada. O que eu preciso estar conectado é com o secretário do urbanismo e dizer para ele assim: olha, existe essa lei e ela tem que ser cumprida. Ou a lei, se a lei existe, culpa-se. Ou apague. Né? E daí você tem que chegar ao ouvidor, para o ouvidor tentar chegar ao prefeito e dizer assim: você tem que cumprir, porque é obrigação sua, cumprir as leis. Né? Bom,
sei se você me entendeu. Renato, está Eu dizendo tenho que a vários cidade está mal cuidada nesse sentido, coisa, dessa paisagem assim, calçada, urbana, como as pessoas tratam o espaço público, né? Feito hoje em dia de forma não... E Curitiba já foi famosa por ter isso muito bem cuidado, né? Hoje em dia isso ficou para trás. Por isso que eu digo que falta boa gestão. Falta boa gestão. E esse aplicativo que eu estava dizendo, ele tem as secretarias, né? Então o senhor se conectaria direto com a secretaria da prefeitura responsável pelo que você precisa. Essa é a minha pergunta. Você faria cumprir os códigos de postura? Com certeza, as leis estão aí para serem respeitadas. E eu gostaria muito, aliás, é um desejo meu, porque eu faço lei e eu tenho que convencer os prefeitos do estado inteiro a cumprir a lei. Então, eu poder cumprir as leis seria Se a lei fantástico. existe, não é nem convencer a usar, é obrigar a usar, né? Luca. Mas não é bem assim na prática. Vamos mudar um pouco o foco. Primeiro, você está sentado ali o Marcos Mandala, que é autor, o pai da geodésica, que hoje está embaixo dela. Tudo bem. Apareceu aqui no inverno de 2014, né? Sim, a nossa pauta do movimento, tá? Sabemos o Bosta Casa Gol, é muito ligado ao urbanismo. A gente sempre quis criar aqui um pequeno símbolo. E bem ou mal, a gente conseguiu arrancar um decreto no apagar das luzes dessa gestão. Mas assim, eu pessoalmente me engajei na campanha pelo Gustavo. A partir do momento que eu vi o Lubomir Fischinski, que é um grande urbanista da equipe do Jaime Lerner, indo fazer abaixo-assinado para eleger, porque ele tinha o mesmo objetivo que eu e todos nós, era conter um urbanismo completamente ultrapassado e sob suspeita que vem das gestões do Cássio, do Beto e do Luciano, que é o urbanismo que rasgou a cidade, né? Hoje você atravessa aqui as ruas e corre risco de vida. Você não tem mais onde estacionar na Senador Mota, na Cordel do Cid. É um plano e você sabe, qualquer urbanista que tem feito 2 aulas sabe que para grandes shoppings, imobiliárias, mercados, se traçou a cidade com asfalto. E o que eu esperava do Gustavo era uma moratória sobre os projetos do IPUC herdados das gestões anteriores. Acho que seria a única coisa decente a fazer. E assim, ele fez o contrário. Ele colocou no IPUC uma pessoa para dar continuidade. Nós botamos umas migalhas de ciclovia no fim e faz propaganda em cima disso, mas o urbanismo da cidade continua a ser globalmente o mesmo urbanismo, que se você olhar, eles estão abrindo, destruindo pracinha, como vai acontecer na Rua Camões, se quiser a gente pode pôr a par disso, acho que aquela bandeira. E assim, o que eu esperaria do próximo prefeito, ou prefeita, é a promessa de que o IPUC vai mudar. Minha mãe fundou o IPUC para resistir, uma das pessoas que para resistir isso. A função do poder público, acho que você tem isso bem claro na tua discurso, é dar estrutura, é ajudar, não é se curvar para o interesse financeiro. Infelizmente, Curitiba, 4 gestões, a gente perdeu o quê? O nosso brilho perdeu porque ele não resistia. E o Gustavo tem problema seríssimo de falta de autoridade total, que as pessoas jogam lixo na rua. E o Renato, ele tem uma página, ele é o grande obcecado. Minha mãe é ser fã dele. Ele passa o dia fotografando o fio pendurado, bueiro entupido. Não, ele faz a vida dele também, mas ele é o cara que é um curitibano, que fica, sabe, curitibano que fica lá vendo isso. E essa cidade era boa por causa de gente que reclamava. Um fiscal, né, também voluntário. Não adianta. Ele mas assim, o que a gente esperava é isso. Se você for prefeito, você promete uma mudança de verdade no urbanismo de Curitiba, que há 4 anos, há 4 gestões vai destroçando a cidade. Porque esse urbanismo, vou continuar, vou fazer uma apresentação, desculpe. Quando você esvazia a cidade, né? Nós tivemos uma conversa com um grande urbanista, ex-presidente do IPUC, recentemente, um bate-papo no restaurante, e ele falou: o Jaime Lerner tem razão, você é uma cidade como Curitiba, em 4 anos você começa a arrumar de verdade. Mas como? Ele falou, combatendo o carro. E quando você faz asfalto e passa o carro, ninguém mais para, né? Morre o comércio de rua, é só ver. Essa é uma região que está sendo totalmente... Está tendo assalto agora em volta, as casas estão indo embora. Eles conseguiram destruir tudo em volta para encher de carros a barriga do shopping. O shopping está lá, é um negócio, é o dono, é o negócio dele agora. Que o poder público se curve, é isso. Então, Curitiba tem a instituição, que tem funcionalismo público, o que falta, na minha opinião, é vontade política. Então, resumo da pergunta, o que você quer fazer com o IPUC? Bom, primeiro eu quero dizer ao nosso amigo, desculpa, qual o nome dele? Renato. Eu vou te dar meu telefone celular e você vai fotografando e vai mandando direto para mim na minha gestão. É mais fácil, eu dou o nome da minha página para os seus assessores e você olha na live. Ai, perfeito! Coloca tudo no tem o ar. nome lindo da página dele, não fala o nome da página. Troços e trecos toscos, urbanidades curitibanas. Ali você acha qualquer troço, qualquer treco. Troços e trecos toscos. Isso, urbanidades curitibanas. É um trava-línguas.
Olha, Vamos colaborar, viu? Ali você pode escolher desde um bueiro entupido a uma placa de No meio da aquela amor por Curitiba do sinaleiro, como é que ela? Fora do prumo, né? Uma placa fora do prumo, sem rumo, Curitiba fora do prumo, sem rumo. Enfim, ali você. O tema que você quiser, você encontra. Você acha o poste do sinaleiro no meio do rebaixo da guia para o deficiente? Você acha uma ciclovia inaugurada e não sinalizada? Você Uma acha uma ciclovia de ciclovia em 60 Curitiba centímetros. que tem 2 pezinhos de largura. Você sabe onde fica? Na frente Em frente da Secretaria Municipal do Urbanismo, a João Alberto. Ela tem 2 pezinhos, eu tenho 2 pezinhos sobre o Magrela, magrela. Agora eu te pergunto, um deficiente, colega meu, Olha, se ele pode ela ter não um respondeu a minha pergunta, né, Renata? Desculpa. Deixa eu responder. Dois Se neutraliza. Peraí, um momento, Matheus. Voltemos a palavra para a candidata. O IPUC precisa ser reempoderado urgentemente. Eu tenho dito isso há muito tempo por conversar com o Jaime, principalmente com o Lubomir, que ontem estava comigo. Inclusive eu tenho um canal no YouTube, fiz uma entrevista com ele maravilhosa. Ele é sogro do meu vice, em Pisato. Então nós estamos muito unidos e próximos o tempo todo. Ele é uma sumidade, foi por 2 vezes presidente do IPUC, né, por 12 anos no Banco Central, administrando os projetos, Banco Mundial, administrando os projetos, e foi o idealizador do Paraná Cidades. Né? O maior urbanista do planeta. Exatamente, é ele. E ele ontem passou a manhã comigo, semana passada passou a tarde comigo. Ele tá, é isso que eu estou dizendo, que eu tenho buscado essas pessoas que de fato têm experiência e entendem do assunto. E ele me sugeriu o seguinte: fazer da Secretaria de Urbanismo um departamento e da Secretaria de Planejamento um departamento, integradas com o IPUC, para que o IPUC volte a ter força, poder de decisão das coisas, porque aquele é o centro de pensadores, de idealizadores, de pessoas visionárias que enxergam a cidade lá na frente, como foi feito um planejamento de 25 anos. Acabaram esses 25 anos e não houve mais planejamento. A cidade é o que é hoje, modelo maravilhosa, porque foi planejada lá atrás, né? E é isso que a gente precisa fazer, retomar o planejamento da cidade, fazer com que esse estudo de impacto de vizinhança seja respeitado, né? Que as coisas aconteçam na cidade. Essa a nossa ideia, é isso que nós vamos fazer. Eu convido a todos para assistir o canal no YouTube. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Você tem uma equipe que você pensa que quem poderia ir para o IPUC? Tem pessoas perto de você que você acha que você poderia já levar para o IPUC? Olha, eu não sou prefeita ainda, não faço indicações nem prometi cargo nenhum. Né? A única questão que eu tenho é que eu quero que as pessoas sejam capacitadas. Assim como as pessoas que trabalham comigo hoje no meu gabinete são pessoas capacitadas, têm um diploma para exercer o cargo que elas têm em respeito ao dinheiro público, né? É o que eu vou fazer na prefeitura. A gente com certeza vai diminuir o número de cargos comissionados, tem servidores públicos fantásticos que estão sendo subutilizados, né? E a gente quer enxugar a máquina para poder investir, para poder retomar o caminho da cidade. Cláudio. Dentro desse, né, puxando os pezinhos do Renato, vou derrubar o Renato. O que você pensa da ciclomobilidade? Como você vê a possibilidade da implantação efetiva da ciclomobilidade? A gente tem ciclovias com 2 pezinhos, tem ciclovias de 60 centímetros, não sinalizada, não respeitada. Como você vê? Você vê a real possibilidade? Existe no seu programa um compromisso efetivo com a ciclomobilidade? Que a gente sabe que é uma opção em grandes centros europeus, né? Eu, como morei na Europa há muitos anos, acho fantástico. Sou fã, Amsterdã, você anda de bicicleta para onde você quer, na França, La Rochelle, é maravilhoso. Mas Curitiba não tem a topografia de Amsterdã, né? Temos a topografia que não favorece. Não sei se eu vou agradar com vocês com a minha resposta, mas eu tenho que ser honesta naquilo que eu penso. A topografia de Curitiba não é feita para ciclismo. Claro,
que deve ser sim, e é muito bem-vindo como uma alternativa de mobilidade. Aí sim, mas não focar os 4 anos e fazer cicloturismo, porque ano passado choveu 100 dias. Como é que a pessoa vai andar de bicicleta? Escolher vender o carro para ter uma bicicleta, 100 dias no ano tá chovendo, ela chega no trabalho molhada e sobe, desce. Infelizmente, a nossa cidade, por mais maravilhosa que seja, ela não é adequada para andar de bicicleta. É perigoso. Eu ando de bicicleta, faço coisa de bicicleta e eu posso dar um depoimento daí do caso de uma pessoa que anda de bicicleta, que usa bem a bicicleta para locomoção. Eu gastaria R$10 para vir aqui hoje conversar com vocês aqui, assim, no campo. E esses R$10 vai para uma empresa chamada Urbis, é uma empresa, né? Bom, eu não vou falar sobre isso. Eu gostaria de falar sobre cultura de paz. Pode ser? Pode, claro. A gente tem a bandeira da paz aqui, ela foi assinada pelo prefeito Cássio Taniguchi, já é lei aqui em Curitiba, só que eu não entendo muito bem por que ela nunca foi, só foi praticada naquele ano. Depois nunca mais a prefeitura, nem... Então eu sinto que cabe a nós, que somos as pessoas do movimento de paz, aproveitar que a lei existe e procurar apoio, não é? Tem toda a razão. A nossa bandeira já é lei aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná também. Infelizmente ainda não decolou, né? Fale um pouco da cultura da paz. Ou seja, ela na época com o prefeito Cássio Taniguchi, tivemos um festival muito bonito, aconteceram coisas. Né? O próprio Festival de Cultura da Universidade Federal do Paraná, que eu faço parte, nós fizemos 5 anos de Festival de Cultura na Praça Santos Andrade. De repente entrou uma outra prefeitura, não vou falar mal de ninguém, né? Mas copiaram a gente e tiraram a gente para fora com a virada cultural e a gente acabou perdendo todo o trabalho, né? Então nosso trabalho é levar essas estruturas circulares para as praças públicas e elevar o nível das conversas, dos debates que são feitos. Você pode ter certeza que aqui dentro a nossa tranquilidade, esse debate hoje foi mais facilitado, né, por causa desse formato. Por isso que a gente chamou vocês para cá. A minha participação aí, tá? Explicar um pouquinho para vocês só. O icosaedro é uma estrutura do Platão e ele traz todos esses benefícios para a gente. Beleza. Tá ótimo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. História aqui. Vamos fazer a bandeira da paz funcionar lá. Vou pendurar ela aqui primeiro. Tá bom. Né?